Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta aqui para mais um ano letivo da nossa graduação em administração. E nesse módulo nós vamos contemplar a disciplina de estratégia para pequenas e médias empresas. Nós vamos utilizar o nome de estratégia para PME. Esse vai ser o nosso nome, pequenas e médias empresas. Beleza? Essa aula inicial para vocês, eu vou colocar alguns conceitos, algumas ideias de como vocês vão ser avaliados, os componentes e algumas métricas. Vocês já tiveram aula comigo lá em TGA 1, TGA 2, porém nesse módulo nós vamos relembrar, né, algumas avaliações, como eu utilizo, as diversas formas de vocês serem avaliados, as diversas formas de fazerem atividade e os trabalhos, né? E algumas métricas também que eu gosto de deixar exposto para vocês, para a gente fazer esse combinado inicial e depois não termos problemas com isso. Beleza? Então vamos começar aqui, primeiramente, voltando a esse nosso semestre de avaliações de aula online. O ideal, eu coloquei aqui para vocês, é termos alguns cuidados, né? Principalmente no seu ambiente de trabalho. Se você observar comigo, eu coloquei um ambiente sempre limpo, porque se você não ficar atento ao seu ambiente de trabalho, fica muito difícil você ter uma disciplina de estudo. Então, por isso que eu coloco para vocês algumas ideias básicas aqui, de você deixar sempre muito iluminado, organizado o seu material por disciplina. Hoje em dia você utiliza, né, mais o notebook ou o celular para fazer a sua aula, mas pelo menos que você esteja num ambiente adequado, um lugar silencioso, sempre tentando não ter distrações, pessoal. Se for o caso, como eu faço também, não é só vocês, às vezes desliga ali aquele WhatsApp, aquela rede social que vai ficar na notificação toda hora, desliga, porque é muito melhor você ter um ambiente aonde você consiga se concentrar um pouco mais para estudar. Beleza? Então, vamos dar início aí. O meu material são aulas gravadas no YouTube. Você tem aqui o meu canal. O bom de você se inscrever no canal é que a partir do momento que eu gravar a aula e que for jogar para o YouTube, você já tem ali a sua aula baixada, você já consegue pré-visualizar como que essa aula vai ser. Por quê? Porque após eu jogar ela para o YouTube, que ela vai ser baixada, eu vou jogar ela para o Moodle. Então você já consegue pré-visualizar essa aula antes. Então é interessante que você já esteja inscrito no canal para receber essas aulas assim que elas forem postadas, que elas forem produzidas. Pessoal, sempre a gente vai ter as videoaulas, lembrando que as videoaulas eu gravo para vocês geralmente em duas partes para não ficar muito cansativo. E temos também os vídeos complementares. Professor, mas esses vídeos complementares são somente complementares ao estudo, não são tão importantes? Não. Esses vídeos complementares são extremamente importantes e às vezes nós fazemos atividades mediante esses vídeos e os materiais que eu coloco para vocês. Pessoal, aqui vale dois adendos, duas informações importantes. Geralmente, os exercícios que eu passo, eles são extraídos do material que eu posto, ou seja, da videoaula, dos vídeos complementares e dos materiais complementares. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque existem algumas atividades, principalmente em grupo, em dupla, que eu peço para vocês fazerem mediante a apresentação ou como fonte essas videoaulas e esses materiais. E tem muitas pessoas que pegam alguns conceitos da internet que a gente nem viu, ou às vezes conceitos distorcidos. Então tomem bastante cuidado com isso, pessoal. Tomem bastante cuidado de olhar o material que eu estou colocando para vocês. Por quê? Porque às vezes vocês vêm com conceitos de internet, com outras fontes diversas e que não condiz muito
com o que vem se estudando dentro da academia da administração. Então, já tem um professor aqui para estar pesquisando o que é melhor, o que está sendo mais colocado, o que está sendo mais discutido para vocês. Então, por favor, usem o material que eu postar. Lógico, num trabalho que exigir outras fontes, você pode pesquisar. E a outra informação que eu vou falar para vocês, e vocês já sabem, os meus vídeos eles não são editados, eles são gravados de maneira corrida, com material muito amador, muito simples, que é o que eu tenho aqui, né? O computador às vezes trava, às vezes dá umas lagadas, mas enfim, é o material que a gente tem para trabalhar. Eu não sou nenhum youtuber, então esses vídeos eles são feitos de maneira corrida, como se fosse uma aula ao vivo, beleza? Continuando aí, então, nos nossos slides. Então vamos lá. Os avisos, cabeçalho padrão e horários do chat, eles devem ser observados na parte superior, aquela superior lá do Moodle. Não deixem de observar, tá, pessoal? Muita gente não olha esses avisos, às vezes são avisos importantes. Outra coisa, encontros. Nós vamos ter encontro síncrono toda semana via chat. É muito importante que vocês observem o chat. Muitas pessoas, às vezes, não participam do chat. O chat, às vezes, ele não vai durar 1 hora, não vai durar, às vezes, nem 40 minutos. É alguma informação a mais, algum tira-dúvidas que eu vou fazer. É interessante que você participe. Porque muitas pessoas, às vezes, deixa um colega, depois eu vou perguntar no grupo. E, às vezes, não tem informação necessária. Então, é muito importante que você participe desse encontro no chat ao vivo comigo, beleza? Continuando aí. O material ele vai ser disponibilizado em planejamentos mensais divididos por grupos semanais. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Pessoal, aqui é o seguinte, vão ser semanas 1 e 2 e semanas 3 e 4. Esse é um exemplo. Ou seja, o meu planejamento ele vai ser mensal. O meu planejamento, ele sendo mensal, você vai conseguir colocar essa sua programação em dia. Então, o que acontece? Esse planejamento sendo mensal, você tem em 2 blocos quinzenais, que são por exemplo, primeira e segunda semana, terceira e quarta semana. Os exercícios e diversas atividades, eles têm que ser realizados dentro do mês, pessoal, que forem postados. Tomem muito cuidado com isso, porque vocês já sabem, eu sou bastante rigoroso com relação a prazo. Se eu posto atividade no mês, ela deve ser realizada prioritariamente naquele mês. Professor, eu passei mal, né? Aconteceu algum problema, eu tenho um atestado. O seu atestado é uma licença para um mês? Se for uma licença, tudo bem. Mas não sendo uma licença, você tem a obrigação de fazer. Então, qual a dica do professor? Já tem material postado? Já tem exercício? Faça na primeira quinzena. Não espere a segunda quinzena. Porque na segunda quinzena aconteceu um problema e fica difícil para a gente justificar, porque você teve um mês para realizar as atividades, beleza? Continuando aí, os dias das provas são marcados com antecedência, observando horário específico. Pessoal, aqui é importante você saber que não vai ficar aquela prova aberta 2 dias, 3 dias, 1 semana. Você tem o dia e horário específico para realizar a sua prova. E o dia e horário específico vai ser o quê? No dia em que está o nosso horário, nas quartas-feiras que está o nosso horário. Então, a prova, você se programe. Professor, eu tenho um trabalho, beleza, não tem problema. Você tem o seu trabalho, mas o seu horário de prova, seu horário de aula, ele vai ser marcado quando você não estiver trabalhando. Aí é a sua organização, como se você estivesse em aula presencial. Beleza? Pessoal, uma outra coisa que vocês já sabem que eu bato na tecla. Tipos de plágio, pessoal. Qualquer tipo de plágio vai ser considerado zero e notificado ao Conselho de Ética do IFES. Nós temos que começar a ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque o plágio ele é uma coisa muito séria,
dentro dos estudos, principalmente no nível de vocês, que é o nível de graduação. Então, professor passou uma atividade, não existe copiar e colar, é sua interpretação. Mesmo se você for colocar fonte, você já teve metodologia de pesquisa, mesmo se você for colocar fonte, é referenciado e tem a sua interpretação. Tome muito cuidado com isso, principalmente às vezes os colegas que deixam copiar, porque esses também estão participando do plágio, beleza? Então vamos lá. A seriedade, que é o que eu peço sempre nos estudos, as minhas disciplinas são assim. Ah, professor, mas o outro professor tal, eu não quero saber da metodologia do outro professor. Eu tenho a minha metodologia, a metodologia que eu considero correta e que eu venho angariando em anos de estudos para passar para vocês. Beleza? Educação à distância, o aprendizado sempre depende mais do aluno. Isso daqui eu falo direto. Não adianta você achar que vai depender do professor. Não, esse aprendizado depende muito mais de você. Nós estamos aqui como um meio, ok? Para instruí-los. E como é que são a pontuação? Prova 1, 25 pontos. Prova 2, 25 pontos. Seminário da disciplina, 15 pontos. Seminário integrador ou projeto de extensão. Aqui nós estamos discutindo ainda como vai ser realizado. 20 pontos, ou se vai ter, ou se não vai ter, às vezes não vai ter, e aí nós vamos realizar outro seminário da disciplina. Mas, por enquanto, por hora, eu deixo o projeto de extensão. E atividades diversas são 15 pontos. Pessoal, eu foco aqui na atividades diversas. Atividades diversas, às vezes, é um fórum que você deixa de participar, às vezes é um chat não, mas o fórum que você deixa, uma atividade, você fala, isso é uma coisa mais boba. Mais boba não, são 15 pontos ao final. Por causa de um fórum que você deixa de participar, às vezes você fica de prova final. E lembrando, mais um recado, não é legal você ficar de prova final, porque a prova final aborda todo o conteúdo, então é mais complicado, às vezes, de você alcançar a sua média, beleza? Continuando, então, num total de 100 pontos, obviamente. Vamos lá. Aqui as dicas gerais que eu sempre gosto de deixar no Moodle. Participe sempre dos fóruns, interaja com a sua turma, isso é muito importante. Inclusive, pessoal, tem atividade que eu vou pedir para você interagir. Além de você ter a sua postagem, você tem que interagir com outro colega. Por quê? Para a gente poder trabalhar essa questão da discussão, como se fosse a discussão em sala de aula. Isso é muito importante para o seu aprendizado e para o aprendizado coletivo, beleza? Faça as atividades dentro dos prazos estabelecidos no ambiente. Já falei com vocês que eu sou rigoroso com relação a prazos. A gente precisa de ter disciplina, porque é isso que vai te exigir no mercado de trabalho. Assista sempre os vídeos, pessoal, não deixem de assistir os vídeos. Essa daqui é uma das informações talvez mais importantes para o seu aprendizado e que eu sempre coloco. Assistir aos vídeos, pessoal. Assistir aos vídeos, beleza? Sempre assistindo os vídeos e estudando os slides. Independentemente dos outros, faça a sua parte. Isso daqui é muito importante, pessoal. Você fazer a sua parte, independentemente de quem estiver do outro lado. Não, mas o meu colega, ele está levando um ensino à distância dessa forma ou desse jeito. Não tem problema. Você, enquanto responsável pela sua vida, pelo seu amadurecimento, você precisa de fazer a sua parte. Beleza? É isso, pessoal. Aqui está o meu currículo Lattes. Se vocês quiserem observar, o canal no YouTube é onde você vai ter os vídeos, vocês vão ter os vídeos gravados das aulas. O meu Instagram, que também tem algumas informações pessoais. E o TikTok. Ah, professor, então o senhor grava vídeos de bobeira também no TikTok? Não, pessoal. Aqui a ideia é gravar sempre vídeos com instruções educacionais. E aqui eu tenho um projeto Que Ler Professor, que é muito interessante vocês também estarem atentos. Ok, senhores? No mais, um excelente ano letivo para todos. Um grande abraço, senhores. Até mais.